sessão de julgamento desta manhã, do dia 1º de setembro de 2020. Começamos pelos itens 1, 2 e 3, processo de minha relatoria 1, processo 2 e 3, relatoria do conselheiro Sávio, ambos já julgados, e vamos seguir, desculpa, conselheiro, os processos 2 e 3, relatoria do conselheiro Douglas, todos já julgados, e vamos seguir, então, ainda com a relatoria do conselheiro Douglas, para o processo item 4 da pauta, processo final 2008-28, da Constrói Serviços Gerais Limitada. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Tá. É um recurso voluntário também que julgou procedente, da decisão recorrida aqui, julgou procedente lançamento de contribuição previdenciária. Então, trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no montante ali indicado, referente à contribuição social destinada à Seguridade Social, correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos, em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais, GILRAT, incidentes sobre remuneração paga assegurados ao seu serviço, declaradas em guia de recolhimento de FGTS e informações da Previdência Social, GFIP. O contribuinte foi intimado via postal e apresentou impugnação. Alega que não se dedica à atividade prevista no artigo 9º, inciso 5 da Lei 83/1796, mas a atividade de manutenção e reforma em prédios industriais, atividade totalmente enquadrada no Simples. A exclusão da empresa autuada na forma como ocorreu não tem nenhum valor legal, pois não foi dado ao contribuinte o direito de defesa, nem o contraditório, deixou de ser observado o devido processo legal, não tendo valor legal a declaratório de exclusão ADE 43228 da Receita Federal do Brasil, datado de 17/4/99. Basicamente, ele alega essa questão que o ato declaratório que excluiu em 99 não tem validade, então por isso ele estaria incluído no Simples ainda em 2006 a 2007. A decisão da DRJ manteve o auto e apresentou recurso voluntário e alegou em síntese que encontra-se devidamente inscrito no Simples desde 1/7/2007 e que a exclusão do Simples para o período objeto da autuação foi ilegal. Recurso voluntário preenche os requisitos, então, por isso dele conheço, passo a apreciar. Para o período em discussão dos presentes autos, 1º de novembro de 2005 a 30/6/2007, não há que se falar em qualquer reparo quanto ao lançamento realizado, tendo em vista que a recorrente foi excluída do Simples pelo ato declaratório de exclusão, ADE 43228, da Receita Federal, datado de 17/4/99, e ao que se tem notícia, quedou-se inerte. Somente após ter sido autuado nos presentes autos, insurge-se quanto à exclusão. Esta não é a via eleita, tendo em vista que estamos diante de um auto de infração que visa a cobrança de contribuições previdenciárias não pagas e não há como declarar ou analisar a legalidade de exclusão simples nos presentes autos. O que se verifica dos presentes autos está expressamente reconhecido pelo recorrente em seu recurso voluntário, que no período em discussão não estava incluído no simples. Apenas para que não restem dúvidas, transcrevo o trecho do recurso apresentado. Considerando que o contribuinte encontra-se devidamente inscrito no Simples desde 1/7/2007, que é o período posterior ao lançamento, logo no período em discussão dos presentes autos, o recorrente não estava incluído no Simples, conforme se comprova pelo documento constante a folha 76, que foi incluído em 2007. Por outro lado, inaplicável o disposto no artigo 106 do Código Tributário Nacional, pois não se verifica no presente caso nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo em questão. E aí, então, não prosperam suas alegações, coisa do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Senhores, considerações? Não, presidente. Mais alguém?
Douglas, que na verdade você coloca aqui uma indicação de opção pelo Simples a partir de a partir de julho, 1º de julho de 2007, e me parece que essa é uma informação que não afasta necessariamente a inclusão do contribuinte em períodos anteriores, porque até junho de 2007 viu o Simples Federal, que era da Lei 977, se não me engano. E aí o Simples Nacional ele só existiu a partir de julho. Foi até uma situação excepcional, porque essa nova sistemática que alcançava tributos estaduais e municipais também, ele entrou em vigor no meio do ano calendário. Então, você não encontraria numa consulta dessa do Simples Nacional nenhuma empresa que tivesse optado pelo Simples Nacional em data anterior, porque o sistema era outro. Então, a questão o contribuinte não questionou o ADE de fato, é isso? Você chegou a verificar se houve recurso do contribuinte contra esse ADE? Presidente, eu não cheguei a consultar, não, sinceramente, mas pelo que consta nos autos, assim, particularmente entendo que seria ônus do contribuinte, né? Entendi. E aí, assim, essa questão dele estar incluído em 2007, aí, em julho de 2007, quando veio o Simples Nacional, aí eu fiz uma ressalva que aqui eu não li, mas ele alega que a atividade dele foi incluída na Lei Complementar 128 de 2008. Então, assim... Okay. Porque realmente teve alterações posteriores e tal, então ele só... eu já dei uma pesquisada aqui, eu encontrei apenas 3 processos desse contribuinte, um processo de 2004, que certamente não é esse de exclusão do Simples, e outro processo de 2008, que é o que está sob a sua responsabilidade para a relatoria, e um processo de 2014. Então, realmente, não há discussão sobre a procedência desse ato declaratório lá atrás. Até porque a possibilidade dele de inclusão no Simples, ela só ocorreu com alteração posterior, né? Sim, sim. Entendido. A Constituição Civil, né, eu acho. E a observação aqui que eu coloquei, na verdade, da inclusão dele no Simples é para falar que no período anterior ele não estava, né? Só para... Perfeito. Senhores, podemos ir ao voto? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Silvio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, próximo processo da Copa CML Paraguaçuense, é isso? Comercial Paraguaçuense de automóvel. Paraguaçuense. É isso. São vários processos mesmo contribuinte, processos de relatoria do conselheiro Sábio Salomão. Os itens vão do 5 até o 9, tá? Todos mesmo contribuinte. Não, 10 também, né? 10, 11, 12, tá? Do 5 ao 12. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade para iniciar por um desses processos que facilite aí o trabalho e acelere, né, os trabalhos aí, já que normalmente são processos que apresentam em seus grupos, naturalmente, resultados parecidos, né, ou idênticos. Bom, presidente, então vamos começar pelo principal, até passando um pouco do cenário desses processos para vocês. Esse primeiro processo envolve a cobrança do principal, né, e aí como a gente vai ver, cota patronal, GILRAT, etc., e todos os demais têm por objeto o descumprimento de obrigação acessória, né. E aí, o que é que eu quero deixar já destacado para vocês é que o contribuinte,
apresenta o mesmo recurso voluntário em todos os processos, né? Então, o que vai mudar de um para o outro, e aí eu estou falando agora em relação aos que têm por objeto o descumprimento de obrigação acessória, é questão de decadência, que em uns a DRJ já reconheceu, por conta da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212, e em outros não. E nesses aqui, a DRJ não conheceu por quê? Porque as multas aplicadas eram aquelas multas que apresentam valores fixos, tá? E aí, nesses casos, eu analisei, dispondo nesse sentido, e nos outros casos que a DRJ já adentrou e examinou essa questão da decadência, o contribuinte ainda assim se insurge em sede de recurso voluntário, e aí, nesse ponto em específico, eu acabei dispondo que essa matéria já tinha perdido o objeto. Enfim, no mais, todos os recursos são iguais, tá? E aí eu vou começar por esse 51, depois eu vou falando aqui mais ou menos o que é que cada qual diz respeito, tá? Bom, esse aqui de final 2007, 51. Trata-se na origem de auto-infração consubstanciada na NFLD, debicado e tal, que tem por objeto a exigência de contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à cota patronal, GILRAT, contribuições dos contribuintes individuais cujo desconto e recolhimento compete à empresa e contribuições destinadas às outras entidades e fundos. A autoridade informou ainda que, através do termo de intimação para apresentação dos documentos, intimou a empresa na pessoa de seu sócio-gerente e solicitou-lhe a apresentação de diversos documentos necessários à realização de auditoria fiscal, sendo que, em resposta, a empresa apresentou parcialmente os documentos, e aí os documentos não apresentados ou apresentados com incorreções acabaram sendo considerados como objetos de auto-infração. Propósito, as folhas de pagamento, EFIPs, olerites, individuais e livros diário razão embasaram o lançamento, e a solicitação fiscal foi atendida em grande parte por Ana Paula Sampaio, ex-contadora da empresa, que, a rigor, forneceu os documentos e prestou as respectivas informações sobre os fatos geradores apurados. A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou impugnação de folhas tais, né, suscitando as alegações que entendeu necessárias. E aí, os autos foram encaminhados para a DRJ, em acórdãos de folha 156 a 163, a DRJ entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, as competências de 2 de 99 a 7 de 2002 estariam decaídas. Um ponto que eu queria já destacar é que o contribuinte, a empresa, no caso, desde a impugnação, não se insurge contra o lançamento em si, né? Então, as alegações são sempre muito genéricas, tanto que, nesse processo em específico, a DRJ já deixou aqui destacado que os argumentos de mérito, aqui eu vou até pedir licença para ler um pedaço aqui dessa transcrição, tá? Preambularmente aos argumentos de mérito, esclareça-se que a impugnação adstringe-se a contestar os consectários legais e a decadência de parte das contribuições vertidas nesta notificação, não adentrando em seu âmago que a ocorrência do fato tributário imponível e a insuficiência dos recolhimentos efetuados. Né? Então, eu estou destacando desde logo essa questão aqui, porque, como eu falei para vocês no início, os processos se repetem, tá? As alegações são as mesmas em sede de impugnação e em sede de recurso. Vamos lá. Ao final, o débito foi, portanto, retificado para 144 mil e o referido acórdão restou imentado nos seguintes termos. A empresa foi devidamente intimada da autuação e apresentou o recurso voluntário de folhas 168 a 206, protocolado tempestivamente. E aí o recurso também atende os demais pressupostos de admissibilidade. Eu estou reconhecendo o recurso e passo a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
Como eu falei para vocês, as alegações são tanto genéricas, né? A DRJ já havia observado aí que o contribuinte não se insurge em momento algum sobre o fato, o gerador, né? E aí, outro ponto que eu queria também destacar é que as alegações preliminares meio que se confundem com as alegações meritórias. E aí, essas preliminares aqui se confundem tanto com essas alegações que constam deste tópico do lançamento à luz da lei, quanto deste outro tópico denominado da infração por descumprimento de obrigação acessória. E mais um ponto aqui que ratifica essa questão de que todos os recursos são idênticos, é que nesse processo em principal, o contribuinte acabou falando aqui de obrigação acessória, né? E nesse tópico aqui de obrigação acessória também as alegações são basicamente as mesmas. Questão de que a autoridade fiscal não cumpriu os requisitos do lançamento e blá, blá, blá. Mais ou menos nesse sentido. Aqui tem um outro ponto que o contribuinte acaba dispondo sobre o Instituto da Prescrição, mas aí, da análise do recurso, é possível observar que, no caso, ele queria tratar de decadência. E aí, por último, ele alega essa questão do vultuoso valor da multa e o caráter confiscatório. Enfim, eu estou destacando aqui essa observação, né, que as alegações formuladas em sede preliminares acabam se replicando nos tópicos do lançamento à luz da lei e da infração por descumprimento de obrigação acessória, os quais, aliás, encontram-se alocados na parte das alegações meritórias. Então, por essa razão, eu entendo por analisá-las em conjunto já no primeiro momento. Questão da decadência aqui, eu estou também fazendo uma observação, no sentido de que as alegações a respeito da decadência também não devem ser aqui examinadas, também não devem ser aqui examinadas por mera perda do objeto, uma vez que a autoridade judicante de primeira instância já havia reconhecido a ocorrência da decadência das competências que, de fato, encontravam-se decaídas. Então, no final das contas, os recursos se resumem a 2 pontos, que, como eu falei para vocês, dizem respeito a essas questões de nulidade do auto, né, que são alegações um tanto quanto genéricas, que a autoridade não cumpriu com os requisitos do 142, enfim, e aí eu venho fazendo esse apanhado aqui com base no próprio artigo 142 do CTN, passando pelos artigos 10, 11 e 59 do decreto 70235, para, no final, dispor que o auto de infração, né, foi realizado com observância de todos os requisitos legais constantes do artigo 10, 11 e 11 do decreto 70235, e com observância também aos requisitos previstos no artigo 142 do CTN, tá? Então, nesse ponto aí em específico, eu acabo rejeitando essa preliminar aí. A outra alegação diz respeito à multa, né? Que o contribuinte fala que a multa é exorbitante e apresenta caráter confiscatório. E nesse ponto em específico, eu estou dizendo que a multa foi aplicada com fundamento em dispositivos válidos e vigentes, né? Restando concluir que a autoridade fiscal agiu em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. E aí, eu estou indo um pouco mais além para dizer que enquanto conselheiros administrativos, nos é vedado deixar de aplicar artigo, decreto, lei, etc., que estejam em plena vigência, né? O contribuinte também fala que a multa apresenta caráter confiscatório, e nesse ponto em específico, eu estou aplicando a súmula 2 no CAF. No final das contas, eu estou concluindo aqui por conhecido o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, tá? Os demais, como eu falei para vocês, se vocês acharem por bem, a gente abre um a um, mas eu até tentando ser o mais breve possível aqui para vocês, esse aqui, de final 2007-49, diz respeito àquela CFL 68, GFIP com dados não correspondentes a todas as contribuições.
Como eu falei, o recurso é idêntico a esse recurso apresentado nos autos do processo principal. E aí tem o mesmo resultado. O processo item 7, final 2007-73, CFL 34, lançar em títulos próprios da contabilidade. Aqui houve a cobrança de multa fixa, né? Então a DRJ não se pronunciou a respeito da decadência e eu fiz apenas para dizer que, em caso de multa fixa, ainda que parte das competências estejam decaídas, né? Não há que se falar, não há que reconhecer a decadência, até porque o reconhecimento da decadência parcial não atinge ou não influencia no valor da multa. O processo item 8, final 2007-02, CFL 69, aqui também o mesmo resultado do processo principal. Processo item 9, final 2007-18, CFL 35, deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis. Questão da multa fixa. Item 10, processo de final 2007-62, CFL 30, deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas. Também multa fixa. E aí, quando eu digo multa fixa, foi aquela aplicada com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212, combinado com artigos 283, inciso 1 ou 2, alíneas tais do próprio regulamento da Previdência Social, tá? Processo item 11, final 2007-41, CFL 38, deixar a empresa de exibir documentos relacionados com as contribuições previdenciárias. Multa fixa também, item 12, processo de final 2007-95, CFL 91, apresentar a GFIP em desconformidade com o manual de orientação, também a questão da multa fixa. Então, no final, presidente, todos os processos são, né, tirando essa parte da exigência fiscal, porque diz respeito à cobrança de principal, como a gente falou, como a gente viu, e os demais têm por objeto descumprimento de obrigações acessórias. Mas, de todo modo, são processos cujos recursos voluntários são idênticos para todos, né? Então, as conclusões são as mesmas para todos. Então, seria isso. Agora, se vocês optarem por a gente adentrar em cada um dos recursos, a gente faz, tá? Senhores, considerações? Eu entendo que não há necessidade. Eu acho que, né, o recurso é o mesmo que foi tratado lá no primeiro processo, e são os seus reflexos, como bem pontuado para cada item aí já pelo Sávio, para mim seria o suficiente. Senhores, considerações? Eu também entendo que não há necessidade, presidente. Por bem relatado pelo conselheiro relator. Exato, né? Tem essa questão só da diferença, a questão da decadência, mas como bem pontuado, multa fixa, enfim, não sobrou um período, né? Isso, porque assim, as competências são um pouco diferentes, mas no final das contas, se a gente for analisar processo por processo, assim, tem um processo que tem uma partezinha que, em tese, é decadente, mas aí é objeto de multa fixa, e aí não tem que se reconhecer a decadência, né? E naqueles em que a decadência haveria de ser reconhecida, né, por conta dessa declaração de inconstitucionalidade lá dos 45, 46 da 8.212, a DRJ já o fez, né? Então, no final das contas, todos são iguais. Ok, senhores. Conselheiro Sávio, votando por... Alguém ia falar alguma coisa? Não, só fizer, perfeito, é isso mesmo. Então, o conselheiro Sávio, votando por negar provimento aos processos, o processo principal e os decorrentes dele, né, da Copa CML, Paraguaquense de Aute Limitada, processos itens 5 a 12. Negativo de provimento. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita?
Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Como deixei bem destacado, esse é o resultado para os processos 5 a 12, que são os processos finais 2751, 2749, 2773, 2702, 2718, 2761 e 2741 e 2795. Processo seguinte, processo do conselheiro, de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, é um embargo de conselheiro, cooperativa do Cafeicultores de Marília. Por favor, conselheiro Marcelo, fique à vontade para a leitura do seu relatório de voto. Esse processo é bem simples, nos embargos colocados, opostos por mim. Eu vou colocar só uma parte do relatório e já vou ao voto. O presente lançamento fiscal refere-se a contribuições patronais e de segurados não retidas, devidas à seguridade e contribuições para terceiros, relativas ao período de 9 de 98 a 6 de 2005, decorrentes da caracterização de segurados como empregados da empresa, de acordo com os seguintes levantamentos. Né? Aí vou direto aqui, após o recurso voluntário distribuído para a minha relatoria e pautado na sessão de 3/6 de 2020, além da turma, por unanimidade de votos, acompanharam o meu voto pelo acolhimento parcial da preliminar de decadência, para declarar extintas as exigências lançadas até a competência 5 de 2000, inclusive e no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, de acordo com o acórdão número tal. Ocorre que no curso da formalização do acordo verifiquei equívoco quanto à análise da data da intimação do contribuinte em relação ao auto de infração, mencionado no voto, sendo indicado, de forma equivocada, a data de 28/6 de 2005, conforme item 10 do meu voto, quando o correto seria de acordo com folhas 136 do E-Folhas, a data de 28/9 de 2005. No caso, por um lapso, entendi como acolhida a decadência até 5 de 2000, contudo, em decorrência desse prazo de 28/9 de 2005, o correto é o acolhimento da decadência pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Aqui foi o que eu coloquei no relatório dos embargos, tá? Coloquei até 8 de 2005, mas posteriormente eu faço uma retificadora aqui. Ao contrário da decisão embargada, por se tratar de contradição existente entre os fatos relatados e os fundamentos da decisão, havendo visto que deve ser sanado e suprido mediante submissão a novo julgamento, tudo nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do CARF. Aí, voltando ao meu voto, no item 2, o equívoco no relatório dos embargos, quando indico que a decadência seria a competência de 8 de 2005, quando o correto é a competência 8 de 2000. O julgamento do recurso voluntário, na sessão de 3/6 de 2020, para a escolha da turma, se deu por unanimidade de votos, aí, novamente o dispositivo, houve a interposição dos embargos, que foram admitidos pela presidência dessa turma. Aqui, no voto, no curso da formalização, eu fiquei equívoco, já como eu havia colocado, em relação à data do termo de encerramento da auditoria fiscal, TEAF, as folhas 136, que identifiquei de forma equivocada a data de 28/6, quando correta a data de 28/9. Com o reconhecimento da decadência pelo 150, parágrafo 4º do CTN, e considerando a data de intimação do lançamento 28/9, a decadência deve ser acolhida até a competência de 8 de 2000. Aí, diante do exposto, acolho os embargos para, com efeitos infringentes, em dar provimento a esses pontos e reformar o dispositivo do acórdão tal, para que fique consignado o seguinte dispositivo. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente o preliminar de decadência, né, o que era anterior, para serem acolhidos até a competência 8 de 2000, inclusive. E no mérito, continua a mesma situação em negar provimento ao recurso. A ementa do julgado fica mantida e, na conclusão, dou-lhe provimento, efeitos infringentes, sequência da decadência,
até a competência 8 de 2000 e retificar os termos do dispositivo do acórdão tal e 3 ou 6 de 2020, na forma da fundamentação acima. Senhores, considerações? Foi apenas um mero ajuste. Daniel, então, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator. Marcelo, eu vou propor aqui um dispositivo analítico para a gente acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer e acolher os embargos formalizados pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, em face do acórdão 2201006343, de 6 de julho de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e, assim, consignar que a decadência reconhecida alcança até a competência 8 de 2000, inclusive. Ok? Perfeito, presidente. Eu preciso rebater aqui a parte de mérito, porque isso está sendo mantido no próprio julgamento em si. Concorda? Sim, concordo. Então fica assim, senhores. Todos de acordo, senhores? Então, acordo os membros do colegiado, essa é a conclusão para o processo 13, proclamando o resultado do processo 13, final 2008-58, da Cooperativa de Cafeicultores de Marília. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados pelo conselheiro Marcelo Risso, em face do acórdão número tal, do 201-006-343, de 6 de junho de 2010. É isso? Desculpa, a data dele é 2020. 2020, eu botei 2010 aqui, ó. 3 de 6 de 2020. Para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e assim consignar que a decadência reconhecida alcança até a competência 8 de 2000, inclusive. Senhores, próximo processo item 14 da pauta, processo relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, contribuinte químico, comércio e serviços, processo final 2007-48. Conselheiro Guarita, por favor, fique à vontade. Certo. Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Aqui o serviço, o comércio e serviço sanitário foi notificado através da notificação fiscal de lançamento de débito, número 37.021.196 de 0, de 16 de outubro de 2006, recolhi as seguintes ações: contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalhos, e contribuições de terceiro, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, INCRA, o Serviço Social de Comércio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, e o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. E também contribuições previdenciárias, parte dos segurados e parte patronal, inclusive aquela destinada ao financiamento de benefícios concedido em razão do grau de incidência e incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, e contribuição terceiro, incidentes sobre os valores correspondentes ao fornecimento de alimentação assegurada aos empregados relativas às competências de julho de 2001 a junho de 2006, incluído no levantamento ALIB2, incidentes sobre pagamentos efetuados assegurados ao empregado a título de dia do comerciário relativas às competências outubro de 2001, outubro de 2002, outubro de 2003, outubro de 2004 e outubro de 2005, incluídos os levantamentos DC. Em sua decisão, o julgador de primeira instância decidiu que não assiste razão ao contribuinte de acordo com a emenda. Aí falou sobre as contribuições, quer dizer, não assistiu razão. Vamos ao voto. O contribuinte depois recurso voluntário, a folha 167 e 193, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
certo? Apesar de não constar no recurso voluntário a data de protocolização, de subprotocolização, ao se analisar os autos do processo, observa-se que, de acordo com as telas do sistema que consulta os dados identificadores do processo, folha 235 e 236, e também, de acordo com o termo de juntar de documentos, as folhas 237, a referida protocolização ocorreu em 13 de 12 de 2007. Quer dizer, na realidade, não foi anexado ao processo AR. No entanto, por essas telas anexadas as folhas 235 e 237, e também 236 e 237, tem-se que a protocolização ocorreu em 13 de 12 de 2007. Por conta disso, considerando que a ciência ao acordo ocorreu em 12 de 11 de 2007, o prazo máximo para a apresentação do recurso voluntário seria o dia 12 de 12 de 2007. Deduz que o presente recurso foi formalizado fora do prazo, aquele o artigo 33 da requer 7235, daí porque não devo conhecê-lo, e por isso mesmo considero o tempestivo. Esse é meu voto. Considerações, senhor? Um momentinho só, presidente, só para me situar aqui no documento. Presidente, as folhas 240, até tem uma informação daqui se eu não me engano, acho que aqui do CARF, aqui, que até devolveu o processo porque não foi possível localizar a data de protocolo do recurso, impossibilitando a aferição da tempestividade. Eu estava procurando aqui, não tem AR. E o contribuinte até entrou com aquelas ações naquela época para protocolizar o recurso sem necessidade daquele depósito prévio, né? Tem até uma decisão judicial aqui, mas o AR não consta. Acho que fica difícil a gente aferir. Mas o recurso dele, Marcelo, ele data de 13 de dezembro de 2007, na folha 193. O próprio recurso está datado de 13 de dezembro. Mas, pelo decreto, assim, algo que a gente até julgou, que comprova para nós a questão da tempestividade com a R. E o que está apontando aí, o Francisco, para a data da ciência? A folha 236, 237 e a folha 235, 236 e 237 processos. Se eu analisar aí. 235. Certo. Francisco, esse voto não é seu, não. É do Sávio. Não, eu sei, vou alterar. Não é meu, acho que eu não terei, entendeu? O voto é nosso, rapaz. Já foi analisado pela turma de todo mundo. Já analisei, já, viu? Eu não, já alterei, viu, Douglas? Bem lembrado. Não, só para não ficar errado. Esse termo de juntada de documento aqui é informação lá da unidade. Mas a gente não tem o AR. Sim, eu acho que fica... Mas aqui, quando foi que... Agora, tu disseste que ocorreu a ciência do acordo dia 12 de 11 de 2007. Onde é que está essa informação? Não, 12 de 11 de 2007. Porque tu colocasse as folhas aí como se fosse da data de protocolo, do recurso e tal, dizendo que ocorreu dia 13 do 12, mas... Não, na realidade, como é que diz? A data do 13 de 12 de 2007 foi a data do protocolo, está no documento dia 13, certo? Aqui, Rodrigo, folha 235 tem uma consulta de dados. Não sei se é isso, né? Mas não tem um AR aí, folha 166, não é esse não, Marcelo? Eu achei agora, presidente. Como é que eu estava indo pelo que pelas informações que estavam no voto. Perfeito. Folha 165 responde essa questão. Ciência no dia 12 de novembro de 2007. Ok. Ciência 12 de novembro de 2007. Perfeito. A questão toda aqui é porque o contribuinte traz o seguinte, ele está com a seguinte situação, ele foi lá para a Justiça para buscar o amparo para apresentar o recurso sem o tal do antigo depósito recursal, né? A questão e ele teve posteriormente a isso a decisão da Justiça determinando que ele deveria receber. Mas a questão se deu em tutela antecipada
e sem nenhum questionamento relacionado ao prazo, ou seja, a decisão judicial não suspendeu o curso do prazo para a interposição do recurso voluntário previsto no decreto 70.235. Então é isso, senhores. Conselheiro Guarita, não conhecendo do recurso voluntário em face de sua intempestividade. Alguém quer fazer alguma ponderação? Podemos ir ao voto? Mas eu ainda não identifiquei aqui a data do protocolo. Quem está afirmando foi o servidor da unidade. É que a própria Débora aponta que o próprio documento dele é datado do dia 13 de dezembro. O próprio está em folha 167, o próprio recurso voluntário. O próprio recurso voluntário, agora achei, essa foi o 237, que o servidor fala, né? Juntei ao presente processo folhas tais, referentes ao recurso voluntário protocolizado dia 13/12 de 2007. O contribuinte não fala nada em preliminar sobre decadência, né? Sobre festividade, né, conselheiro? Não fala nada, não. Em nenhum momento. Ok, senhores. Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Identifiquei, está bem identificado aqui, acompanho também, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fábio? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Eu também acompanho. Presidente, Oi. eu vou precisar me ausentar 2 minutinhos, por favor. Ok, Daniel, enquanto a gente anota aqui o resultado, que você já sabe qual é. Beleza, obrigado. Por favor. Acho que também é válido, além de citar esses documentos citados por Guarita, né, que é o de folha 237, que é o servidor falando, as telas do sistema 235, 236, também tem o de folha 213, que é o sistema informatizado de protocolo. E ele afirma, né, que o documento recebido dia 13/12/2007, até está grifado, 13/12. Então, mostrando que realmente foi protocolizado nessa data. Bom, estão fora aí, só aguardando o retorno do Daniel e da conselheira Débora, para a gente proclamar o resultado do processo 14 da Quincos Comércio e Serviços Limitada. Bom, senhores, imaginando que o
conselheiro Daniel já esteja retornando aí, eu vou proclamar aqui o resultado, até porque o conselheiro Daniel já sabe qual foi, que eu destaquei para ele já no início, e ele normalmente votou no presente caso. Para o processo Quincos, Comércio do contribuinte Quincos, Comércio e Serviços Limitada, de relatoria do conselheiro Guarita, item 14 da pauta, processo final 2007-48, o resultado é: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Processo seguinte é o item 15, processo final 2008-78 do contribuinte Promove Serviços Educacionais Limitada, também de relatoria do conselheiro Francisco Guarita. Conselheiro, podemos já ir abrindo o processo aí para que em breve aí a gente inicie a leitura do seu relatório e voto. Conselheiro Guarita, vamos dar início? A gente não ficar com a gravação aqui muito tempo parada aqui, né? Vamos dar início, então. O conselheiro Daniel, à medida que retornar, se sentir à vontade para votar no presente caso, ele nos acompanha, né? Ele manifesta o seu voto, senão não tem problema, ele vai continua seu trabalho a partir do processo seguinte. Então, por favor, conselheiro, fique à vontade. Relacionado a contribuições previdenciárias. Trata-se de embargos de declaração anexo às folhas 1253 a 1260, ocorre pela Fazenda Nacional em face do acordo dessa turma de julgamento datada de 6 de novembro de 2019, anexo às folhas 1235 a 1251. Porque quando essa turma julgou o processo, a empresa tinha demonstrado pagamento até o mês 9 de 2003. E essa turma terminou reconhecendo no acordo a decadência até outubro de 2003. Aí a PGFN achou que haveria uma contradição no sentido de dizer o seguinte: se houve pagamento até só até setembro de 2003, que foi pago no dia 2 de outubro de 2003, não tem por que falar em decadência até outubro, e sim somente até setembro. Fora isso, foi o primeiro item do embargo. O segundo item do embargo foi o seguinte: a empresa tinha feito pagamentos a título de contribuição previdenciária no mês de setembro de 2003, referente a contribuições. No entanto, nós consideramos a decadência também da contribuição a terceiros, de setembro de 2003. A PGFN achou que a gente não se pronunciou no sentido de dizer que estava decadente ou não a contribuição para terceiro de setembro de 2003. Porque, já que a PGFN argumenta, o embargante, que se não teve pagamento diretamente direcionado a terceiro, não seria o caso da gente não considerar a decadência. No entanto, no voto, cheguei à conclusão que realmente não houve pagamento de contribuição a terceiro em setembro de 2003. No entanto, não houve pagamento de 2003, mas houve de contribuição previdenciária. No caso, essas contribuições estariam decaídas, sim, segundo o entendimento já consolidado da nossa turma. Trecho do acordo embargado relacionado à matéria. Assim, tendo em virtude que conduz auto, bem como na descrição dos fatos e fundamentos legais que integram o presente, preliminarmente, voto por conhecer a decadência até outubro de 2003. Foi o que nós decidimos no nosso acordo. Aí a PGFN acha que não
houve pagamento em outubro de 2003 referente à competência de setembro de 2003. Aí não seria o caso de aceitar uma decadência em outubro. Em face deste acordo, a Fazenda Nacional opôs os embargos de declaração às folhas 1.253 a 1.260, alegando que houve omissões no acordo embargado sobre a decadência da competência 10 de 2003, sem pagamento específico para a competência e decadência... sem pagamento específico para a competência e decadência da competência 9 de 2003. Inexistência, quer dizer, ela questionou duas coisas. A gente afirmou que teve decadência até outubro de 2003, quando na realidade teve pagamento só até setembro, e também nós consideramos que se tivesse decaído previdenciário, no voto não declaramos se tinha havido ou não a decadência do previdenciário do produção terceira em setembro, porque já que houve pagamento de outra rubrica. Certo? As omissões apontadas. Tendo em vista que o acordo tal tratou de julgamento de recurso voluntário do contribuinte não sendo integrado por nenhum outro acordo até o momento, isso é as palavras do presidente da turma no exame de admissibilidade. Tendo em vista que o acordo número tal tratou de julgamento de recurso voluntário do contribuinte não sendo integrado por nenhum outro acordo até o momento, e que as citações e demonstrações das omissões diz respeito unicamente a ele, considerando tratar-se de mero equívoco por parte do embargante a menção ao acordo número 2301005189, salientando que a análise de admissibilidade dos presentes embargos requerá somente sobre os termos do acordo número 2201005666, que foi o que a gente decidiu. Aí, no caso, suscitaria o embargo. A decadência da competência 10 de 2003, sem pagamento específico para a competência, e também, deixa eu ver, e também decadência da competência 9 de 2003, inexistência de recolhimento de contribuições para outras entidades ou fundos. Voto. De acordo com os fundamentos opostos na decisão de admissibilidade da folha gestal, houve contradição no acordo embargado em relação às omissões apontadas, de acordo com os trechos de parte de admissibilidade de cada omissão a seguir apresentada. Sobre a decadência da competência 10 de 2003, sem pagamento específico para a competência, e também sobre a decadência da competência 9 de 2003, inexistente de recolhimento de contribuições para outra entidade. Sobre a competência 10 de 2003, realmente, compulsão dos autos, mais especificamente a folha 1153 e 1154, ao analisar a resposta ao questionamento da diligência emitido pela unidade de origem, percebe que a embargante tem razão no sentido do aclaramento da ação, a fim de que seja excluída a decadência da competência de 10 de 2003. Agora, decadência da competência 9 de 2003, inexistência de recolhimento de contribuições para outras entidades ou fundos. Apesar da embargante, ao questionar a amplitude do entendimento dessa turma, mencionar que verificou a existência de um recolhimento no valor de 28.015 MME recolhido em 2 de 10 de 2003, no Código de Pagamento 2100, referente à folha de pagamento da empresa, sem detalhamento da rubrica a que se refere, tem-se que esta informação é irrelevante, pois a partir do momento que é o pagamento, mesmo que parcial de valor a título de INSS, tem que considerar na contagem do prazo decredencial, independente de qual seja a rubrica destinada. Por conta disso, o pagamento efetuado deve ser considerado com a declaração da competência no período 9 de 2003. Conclusão. Acolho os embargos, certo? E esclarecer que a autoridade preparadora deve referir a autuação no que respeita à prêmio na decadência apenas o valor da base de cálculo até o período de setembro de 2003. Esse é meu voto. Senhores, considerações? Como vota aí, Francisco, Daniel, já que não temos considerações por parte... Não, está valendo aqui, presidente. Ou seja, tudo aqui cinge porque teve o reconhecimento do recolhimento até setembro de 2003. Aí tudo bem, teve aquela questão da data, né? Não, foi outubro, tá, mas isso aí corrige. Mas essa questão dos terceiros... o pagamento de terceiros, o não pagamento de terceiros também faz trazer a contagem da regra credencial pelo 150 só porque houve pagamento para de outra contribuição, no caso a patronal.
Não sei se a gente já discutiu sobre isso. Já discutimos, sim. Eu acho que a gente já discutiu sim, Rodrigo. Embora tenha entendimentos diversos aí nesse sentido, há entendimento do CAF aí no sentido de que o recolhimento de uma contribuição previdenciária normal, ela não alcançaria, não teria o condão aí de manter a contagem do prazo decadencial a partir do 150, né? E a leitura que a turma já fez em outras situações, se eu não estou enganado, se eu estou, por favor, fiquem à vontade para me corrigir, era de que quando a própria súmula CAF trata disso e diz que o recolhimento, ainda que parcial, independente da rubrica, né, que ela acho que tem uma observação nesse sentido, ela alcançaria todos os valores que deveriam ser recolhidos naquele período ali, né? Afinal, você recolhe numa guia só, né? Uma guia só, né? Então, podia ficar entendido como se fosse terceiro, né? Terceiro, aproveitar a decadência, entendi. Alguns casos nesse sentido. Realmente, por ser uma guia só, acho que é difícil dissociar, né? Verdade. Ok. Ok, senhores. Então, como vota, Daniel? Conselheiro Guarita, acolhendo parcialmente o embargo da Fazenda Nacional, para, com efeitos infringentes, reconhecer que a competência vai até setembro de 2003, não é isso, Guarita? Exato, concordo. Exato. Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Acompanho, presidente. Douglas, Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores. Então, eu também acompanho o conselheiro. Vamos ver como fica aqui o resultado final. Levando-se em conta mais ou menos o mesmo texto, né, que a gente tratou os embargos formalizados pelo conselheiro Marcelo, julgados há pouco, eu proponho o seguinte resultado, senhores, acordam e, já na verdade, já estou proclamando o resultado, naturalmente, que sem prejuízo de alguma correção que a gente entenda necessária, mas ficaria no seguinte sentido: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional, em face do acórdão 2201-005-666, de 6 de novembro de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e assim consignar que a decadência reconhecida alcança até a competência 9 de 2003, inclusive. Ok, conselheiro Guarita? Ok, senhores, então esse foi o resultado para o processo, por item 15 da pauta, processo final 2008-78, embargos formalizados pela Fazenda, em processo do contribuinte interessado promove serviços. Conselheiro, o próximo processo agora, processo item 16 da pauta, processo do contribuinte partner, parceria operacional limitada. O contribuinte é o titular dos processos 16, 17 e 18, são todos de relatoria do conselheiro Douglas Cacaso. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade para iniciar pelo que o senhor entende mais proveitoso aqui para os trabalhos. Tá bom. Na verdade, cada um é um pouquinho diferente do outro, então vamos pela ordem. Ok. Tá. Então, recurso voluntário da decisão da DRJ que julgou procedente o lançamento de contribuição previdenciária.
Então, de acordo com o relatório produzido pela decisão da DRJ, trata-se de lançamento de crédito previdenciário contra notificado em referência, o qual tem por objeto contribuições sociais incidentes sobre remuneração de segurados e empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. A decisão da DRJ manteve o auto e o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando em síntese decadência e declaração de insubsistência em procedência da ação fiscal por causa do arbitramento. O recurso voluntário foi apresentado no prazo, então eu conheço. Eu pus uma observação aqui antes de começar meu voto, mas acho que é irrelevante, porque eu estava refazendo a contagem aqui, sendo pelo 173 ou pelo 150, esse processo está decaído. Então, eu vou só dar uma lida rápida aqui. A recorrente alega decadência, pois teria sido notificado o lançamento em 23/4/2007 e teve uma retificação, então foi notificado de novo em 26/4/2007, conforme folha 3. O lançamento refere-se ao período de apuração 1/12/2009 e 30/1/2002. Aí eu faço aquele introito sobre a decadência, questão de pagamento ou não. Eu estava considerando como 150 pelo pagamento, mas independente do pagamento ou não, se for um 73 também daria decadência. O último período Presidente, está desligado. Desculpe, senhores, não para 2002, né? Janeiro de 2002 foi pelo 73 contra janeiro de 2003. Aí teria 3, 4, 5, 6 e 7 inteiro para lançar, e o lançamento teria ocorrido em abril de 2007. Então, pelo menos para esse período 31/1 e para dezembro de 2001, a decadência só cairia pela decadência se eventualmente contado aí a partir do fato gerador. Sim. Agora, então, porque, por exemplo, né, nos autos aqui eu não tenho essa informação, mas eu pus a observação ali na folha 18, que todas as guias de recolhimento constantes de conta corrente da empresa foram consideradas como crédito. Aí talvez eu consideraria como pagamento, mas não sei se também, se fosse o caso, converter em diligência para... Esse processo não tinha aqui o RADA, o relatório de documentos apresentados? Não, na verdade, eu achei estranho até, porque esse processo ele veio bem... faltando bastante documento. Realmente não tem RADA, não tem RDA. Qual é essa NFLD que a gente está tratando, Douglas? 472, final 472, dígito 0. Porque tem uma outra de 47247, dígito 11. Será que está nesse processo também? Não. Oi, desculpa. 247, dígito 11, o debitcard. Porque lá em folhas 15 tem o termo de encerramento, né, da auditoria fiscal. E aí ele aponta aqui diversos debitcards e autos de infração, né, diversos debitcards de NFLD e autos de infração. Você está com alguns deles, acredito aqui, que você tem 3 processos, agora eu não sei se todos estão com você, né? Eu estou só com esse que é o 4720 e, salvo engano, aí outros 2 autos de infração. E o 4690. Isso. Esses são processos de 2007, né? Deixa eu dar uma olhada para ver se a gente consegue localizar. Na verdade, eu abri os outros dois aqui. Um é o 4680 e o outro é o 4690. E o primeiro, que a gente
que a gente abriu agora, que a gente está julgando, é o 4720. Então são esses três que estão comigo, né? Que a gente tem aqui os autos, né? O 4720, né, filho dele? 2007-77 deve ter sido outra NFLD. Estou abrindo ele aqui. 471, dígito 1, né? NFLD. É. Esse já foi julgado, já passou por recurso especial. Foi reconhecida a decadência até as competências 11 de 2001, inclusive. No julgamento de segunda instância. No recurso especial, deixa eu ver qual foi a conclusão do recurso especial. Reconhecer o recurso no mérito em dar-lhe provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada conforme a portaria. Foi só a questão da retroatividade benigna. Ou seja, o outro processo, Douglas, ele tratou do período semelhante, mas reconheceu só até novembro de 2001, como eu havia dito aqui no... Aparentemente aplicando no 73, né? Aplicou um 73 para esses outros. Deixa eu verificar aqui. Da decadência. O relatório não fala muita coisa aqui, não. Ele só aplica a decadência, não fala de pagamento. Ele só aplica a decadência nos termos do 173, o voto, né, desse outro processo, nos termos do 173, e reconhece a decadência até a competência 11 de 2001. Deixa eu ver se esse processo ele tem honrada. E a gente teria como verificar aí os recolhimentos. Também não tem. Bom, senhores, não consigo identificar aqui se a própria fiscalização não apontou que não houve pagamento ou o contribuinte não se insurgiu com relação a isso. Fica difícil a gente atestar se houve ou se não houve pagamento por esse período, Douglas. Sim, eu vou mexer no voto depois, mas vamos pela aplicação do 173, que é a mais segura, né, no caso.
Ok, então você, quanto à decadência, reconhece a extinção dos débitos lançados até novembro de 2001, não é isso? Só um detalhe que, então, eu passo a ler uma outra parte aqui do voto, que ele alega a ilegalidade ou a inaplicabilidade da aferição indireta, que eu não tinha destacado. Perfeito. Mas, no final das contas, é o seguinte, o contribuinte... É a questão da aferição indireta que a gente já viu em outros lançamentos, né? Na verdade, sim, nesse caso e nos próximos, ele fala que os documentos foram extraviados, enfim, tem uma série de argumentos, mas nada que me convence, nada que vale a decisão nesse sentido. Fique à vontade, se você quiser fazer alguma leitura aí dessa parte. Uma explicação rápida para não parecer que não foi tratado. Na verdade, foi tratado, mas para negar provimento. Senhores, considerações? Justamente a aferição indireta é porque não existe documento, é uma previsão legal para justamente suprir essa deficiência, né? Então... Daniel, como vota? Conselheiro relator, acolhendo parcialmente a preliminar de decadência, reconhecendo a extinção dos créditos lançados até novembro de 2011. Desculpa, novembro de 2001. E, no mérito, negando o provimento do recurso voluntário. Conselheiro Daniel? Não tem o comprovante de recolhimento antecipado, né? Não. Ok. Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Rita? Eu acompanho a relatoria. Débora? Eu acompanhei o próprio contribuinte, eu estava vendo no recurso dele, ele já induz a decadência pelo 173, porque se fosse 150 seria mais benéfico para ele, então ele mesmo já está reconhecendo, né? Então não é nem reconhecimento parcial, acolhimento parcial da decadência, é acolher a preliminar de decadência, não é isso? Fábio, como vota? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então fica assim, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência para reconhecer Então fica assim, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência para reconhecer a extinção dos créditos lançados até a competência 11 de 2001, inclusive, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Ok, senhores? Esse foi o resultado do processo item 16 da pauta do contribuinte partner. Agora, os outros dois processos já são obrigações acessórias, e, portanto, por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Então, é um recurso voluntário da decisão da DRJ, que julgou procedente, em parte, o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória. Então, de acordo com o relatório produzido pela DRJ, trata-se de infringência no disposto no artigo 32, inciso 4 da Lei 8212, posto que a autuada deixou de entregar a Previdência Social GFIP informadas no relatório fiscal. Nesse caso, a procedência, em parte, foi porque ele apresentou lá uma série de... Ele conseguiu comprovar uma série de inconsistências de cálculo nos autos, então isso foi decidido lá, então foi reduzida a parte do crédito tributário em cobrança, e aí veio a decisão em parte, e aí ele apresentou recurso voluntário em que alega que
apenas os sócios Walter Roberto e Alfredo percebiam retirar de prolabore e que iria retificar a GFIP e confiscatoriedade da multa. Aí passo ao voto aqui. Com relação ao prolabore, no contrato social está o seguinte: os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de prolabore, que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade, cujos níveis deverão ser fixados dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente, sendo que no contrato social apresentado tinham 3 sócios: Walter Roberto, Alfredo Carlos e Carlos Roberto Evangelista. Pressupõe que todos eles faziam retiradas mensais e ocorre que a recorrente limita-se a contrariar o que restou consignado nos autos, sem trazer documentação comprobatória dos fatos alegados, o que corresponde a uma veracidade do que foi apontado pela fiscalização, que restou decidido pela decisão recorrida. Então, quanto a esse argumento, nego provimento. Retificação da GFIP falou que ia fazer, estava fazendo, ia fazer, enfim, não fez. Então, eu também nego provimento a esse argumento. Não. E, com relação à confiscatoriedade da multa, súmula 2, súmula CARF 2, então, eu nego provimento ao recurso voluntário. Ok, senhores, considerações? Daniel, como vota? Conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Processo processo item 17 da pauta, final 2007-88, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Lembrando que a gente está falando ainda do contribuinte partners, parceria operacional limitada. Conselheiro Douglas, por favor, o processo seguinte é o 18, final 2007-22. Também é um recurso voluntário da decisão que julgou procedente o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória. Trata-se de infringência ao artigo 33, posto que a autuada não apresentou à fiscalização os documentos informados no relatório fiscal de folhas 10. A decisão manteve os autos e apresentou recurso voluntário, alegando em síntese que apresentou publicação referente ao extravio de documentos que teria sido deixado de exibir e confiscatoriedade da multa. Então, passo ao voto aqui rapidamente. Alega que os documentos solicitados pela fiscalização teriam sido extraviados e, por tal razão, não se enquadraria na infração cometida nos presentes autos. Aí eu cito aqui o regulamento do imposto de renda revogado, que falava que a recorrente deveria fazer a publicação de forma minuciosa e não como foi feita. Ele fez de forma genérica. Também nos termos do artigo 195 do Código Tributário Nacional, e aí em outros termos a publicação trazida nos autos, feita de forma genérica, não tem aplicação, sendo que a norma prevê que devem ser discriminados os documentos extraviados. Além disso, deveria ter encaminhado aos órgãos fiscalizadores a informação de extravio antes de iniciar qualquer procedimento de fiscalização. Portanto, não prospera o recurso quanto a este ponto. E aí, confiscatoriedade da multa também, súmula CARF 2. Perfeito, conselheiro. Senhores, considerações? Daniel, como... Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Rita? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator. O resultado do processo 18, final 2007-22, fica nos seguintes termos: de acordo com o membro colegiado, de votos em recurso voluntário. Processo 19, processo final 2010-19, ainda sob a relatoria do conselheiro Douglas, Rota Expressa, SA, transporte de passageiros. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Tá. Também é um recurso voluntário da decisão da DRJ, que julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória.
do trecho do relatório da decisão recorrida, informa o relatório fiscal da infração que o contribuinte deixou de relacionar nas respectivas folhas de pagamentos mensais parte dos contribuintes individuais e parte dos segurados empregados constantes das rescisões de contrato de trabalho, conforme recibos e termos de rescisões por amostragem anexo, não sendo configuradas circunstâncias agravantes previsto no artigo 290 do regulamento da Previdência Social. A decisão da RJ manteve o auto, foi apresentado um recurso voluntário, alegando em síntese que houve a cisão de uma empresa maior em que os documentos fiscais estariam de posse da outra e retroatividade benigna com a aplicação do artigo 32A e, além disso, a aplicação da alegação de confiscatoriedade da multa aplicada. Então, passo ao voto aqui. Cisão de empresa. O recorrente alega que houve a cisão de empresa e que a documentação estaria de posse de outra empresa. Entretanto, em termos tributários, aplica-se o disposto no artigo 132 do CTN. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação e incorporação de outro, ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Em outros termos, as alegações recorrentes não procedem, pois é responsável pelos tributos devidos até a data do ato. Por outro lado, tal alegação carece de documentação comprobatória do que efetivamente ocorreu no caso. Não há o mencionado documento que comprove a ocorrência da cisão, muito menos qual seria a outra empresa e o que teria ocorrido efetivamente. Parece comprovação, o ônus da prova era do recorrente nos termos do 373 do Código de Processo Civil. Então, sendo assim, nada que prover quanto a este ponto. Retroatividade benigna, no caso foi aplicado lá, não aplicou-se o artigo 32A, aplicou a legislação vigente na época. Então, no caso, aplicou-se a legislação da época dos períodos discutidos, que corresponde a 1/6 a 12 de 2007. Entretanto, apesar de ter havido alteração da penalidade, merece destacar que nos casos de lançamento de ofício antes da lei 11.941, eram aplicados ao contribuinte a multa de mora do artigo 35, acrescido da multa pelos erros em GFIP. Agora, a minha dúvida com relação a este ponto, presidente, é que todos os autos de infração dele não teriam um auto principal, né? E aí não sei como é que faria essa aplicação, na verdade. Só um minutinho. Isso aqui é aquele lançamento por não elaborar as folhas de pagamento nos termos, né? Isso. Eu não sei se a retroatividade benigna do 476A da 911, se ela alcançaria isso aqui, né? Porque é uma penalidade isolada, prevista na época, e que se a gente tivesse dentro daquela, já no lançamento, sob a égide da nova legislação, aí a gente poderia até discutir se isso aqui é algo que tenha conexão, né, com a conduta ou a infração principal de, por exemplo, deixar de recolher um tributo, né, porque considerou que aquilo não colocou na folha de pagamento porque considerou que não era devida ali a contribuição sobre aquilo, errou na contribuição, errou na GFIP, ou seja, se aí não haveria uma conexão a ponto da gente entender que a punição principal nova lá da 44 da 9.430 alcançaria, absorveria essa infração menor, né? Mas me parece que isso aqui, se não tem lançamento principal,
é o lançamento isolado por conta da previsão legal de deixar de apresentar a folha de pagamento e tal. Então, me parece que aqui não seria o caso de aplicar retroatividade benigna, porque qual é a legislação posterior que beneficiou isso? Entendi. A própria cesta para comparação, ela não comporta esse CFL aí dentro dela, né? Tá. Tá, então, com relação a esse ponto, por ser diferente dessa questão, eu não aplico a retroatividade benigna. E aí, outro ponto do recurso seria a questão da confiscatoriedade da multa, aplicabilidade da súmula 2. Então, aqui, o resultado do seu voto é negativo de provimento. Isso. Senhores, considerações? Não, presidente, é isso mesmo. Essa multa que ele pede aqui, do aplicar o 32A, né, não tem pertinência com o fato, né, com a infração. É como o senhor comentou, salvo engano, essa multa do 32A, naquela cesta de comparações, ela é aplicada quando há o lançamento da CFL 68, né, que é deixar de informar os fatos geradores, tudinho, sem a aplicação da multa do principal. Aí ele pede para comparar aquela antiga com essa 32A, ou então a CFL 67 com a 32A, mas essa daí é uma infração isolada realmente, né? O período aqui vai até dezembro de 2007, ou seja, antes da MP 449, então eu acho que tem que manter mesmo, não tem retroatividade benigna para ela, não. Ok, senhores. Então, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. O Rodrigo já está votando? Já votou? Eu acompanho, isso. Votou. Francisco? Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o relator e, nesse sentido, um acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Foi o processo 19, final 2010-19, do contribuinte Rota Expressa S.A. Passemos ao processo seguinte, relatoria do conselheiro Francisco Guarita. Processo 20, Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza. Francisco, por favor. Lembrando, senhores, esse é o penúltimo processo da pauta desta manhã. Por favor, conselheiro Francisco, fique à vontade. Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. É a infração de obrigação acessória da vara contra o sujeito passivo a se identificar por deixar de inscrever segurados enquadrados na categoria de contribuinte individual que lhe prestar o serviço, resultando tal procedimento em desobediência ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 10.666 de 2003. Em sua decisão, o órgão julgador de primeira instância decidiu que assiste razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. Obrigação acessória, não exibição de documentos, constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de inscrever segurados enquadrados na categoria de contribuinte individual que lhe prestaram um serviço. Voto. Ou seja, atende os pré-requisitos, então conheço do mesmo. Certo. Observe que a única insurgência do contribuinte de respeito à aplicação da multa através do auto de infração número 37165-747-4, no valor de R$ 1.254,89, onde o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações. Deve ser relevada ainda a multa, considerando ainda que o autuado é um sindicato e não empresa com finalidade lucrativa. Algumas falhas aqui no preenchimento de documentos se deve à estrutura administrativa de pequeno porte do sindicato. Certo? Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do recurso com o respectivo provimento, tornando insubsistente o valor da multa recorrida ou, entendendo de modo diferente, reduzir o seu valor ao mínimo, em homenagem ao princípio da razoabilidade e à capacidade contributiva do contribuinte. Ao se debruçar sobre os autos do processo,
verifica que o recorrente apenas repete os argumentos utilizados por ocasião da impugnação perante o julgador acordo, não trazendo novos elementos ou argumentos plausíveis de serem analisados no sentido de socorrê-lo em suas inquietações. A exceção de algumas alegações gerais, verifica que o mesmo não se insurge em relação ao motivo brasileiro da atuação, que foi por deixar de escrever segurados enquadrados na categoria de contribuinte individual, que libertaram serviços, resultando tal procedimento em desobediência ao artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 1066/2003. Insurgência apenas em relação à multa aplicada. Em relação à autuação e ao valor da multa, a decisão recorrida manifestou-se no seguinte termo: contudo, vê-se que a multa efetivamente aplicada não sofreu a repercussão do agravante apontado no relatório fiscal, vez que o auto foi lavado com a multa mínima prescrita para o presente de infração, sem multiplicador correspondente ao agravamento narrado 2 vezes. Dessa forma, embora se revele desprovido de motivação, o agravamento apontado pela auditora fiscal não cabe nenhuma reparação no valor da multa aplicada, visto que no momento de lançar a multa, este não foi considerado. O valor, aí confrontando o procedimento da autuação com os argumentos do recorrente, percebe-se que estes não devem ser acatados, pois, como bem frisou a decisão recorrida, apesar da fiscalização mencionar a possível hipótese de agravamento da multa a ser aplicada, a mesma não foi efetuada, pois a infração resultou no valor mínimo previsto para a infração, que foi o valor de R$ 1.254,89. O valor da multa está de acordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 283 do decreto 348/99, que aprova o regulamento da Previdência Social, conforme a seguir transcrito. A falta de inscrição de segurado sujeito responsável à multa de R$ 1.254,89 por segurado não inscrito. Conclusão. Por todo o exposto e por tudo que consta dos autos, conheço o presente recurso e nego o provimento. Na realidade, a decisão ocorrida diz que deu provimento parcial pelo fato de a população ter dito que a multa que foi agravamento, mas, no entanto, ela reconheceu que não tinha motivo para agravamento. No entanto, manteve a multa. Por isso que ela disse parcialmente o provimento. É este o meu voto. Aí, no caso, a multa foi mantida no valor mínimo porque não teve nenhum agravamento. Foi um valor muito legal. Ok, conselheiro. Por favor, senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Multa normal, descumprimento de obrigação acessória, deixar de fazer o registro devido lá dos segurados. Como vota, Daniel? Conselheiro relator negando o provimento a recurso voluntário. Eu acompanho. Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, e então o resultado para o processo 20, processo do Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza, 2008-74, fica nos seguintes termos: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Passemos ao processo seguinte: Ser Forte Administração e Serviço do Estado, também de relatoria do conselheiro Guarita. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Áudio, conselheiro. Também referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. A autuação foi lavrada em razão de ter a empresa apresentado o livro diário número 7, relativo ao ano de 2005, comissão do registro contábil da remuneração dos segurados alocados nas atividades de construção civil. Quer dizer, o motivo da autuação foi o contribuinte não ter registrado o livro diário os segurados, ou seja, aí ele apenas registrou razão. Conforme documentos anexos de razão do exercício de 2005, reprocessou os valores da folha de pagamento por obra de construção civil com estimação individualizada dos valores do segurado. Empresa, retenções e pagamentos efetuados incorporou os valores faltantes à medida da audição. Requer a renovação da multa aplicada junto à cópia do documento. Porque, na realidade, ele disse que não estava, já, no entanto, apresentou razão. Em sua decisão, o
o órgão da última instância civil que não assiste razão ao contribuinte. Observe que, de logo, a empresa recorrente encontra por sentar basicamente as seguintes alegações. Uma, que apresentou o livro razão no lugar do livro diário, porque aquele que apresenta os dados segregados, ou seja, que é aquele que apresenta os dados segregados por beneficiários, ou seja, por isso ele apresentou o livro razão no diário. Toda a fiscalização realizada deu-se através do livro razão, pois no livro diário se torna humanamente impossível a separação de todos os códigos de rubrica para cada obra, para se chegar ao montante despendido em cada obra. Assim, a fiscalização sempre se baseou no livro razão para efetuar o lançamento. Por esse motivo, a empresa juntou o livro razão com vista a possibilitar a fiscalização verificar todos os lançamentos individualizados para cada obra e tomador. Fato muito importante é que o livro razão nada mais é do que o resumo do livro diário, onde sintetiza todas as contas que, ou seja, para se haver alteração no livro razão, essa alteração obrigatoriamente tem que ocorrer no livro diário, motivo pelo qual não foi juntado o livro diário. Se for, além desse argumento dele, que é importante de razão, por isso entregou o diário, ele argumenta o seguinte, a segunda ponto dele, se for imprescindível a apresentação do livro diário, se realmente quiserem que apresente, que seja concedido o prazo para que o mesmo o apresente. Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o requerimento do recurso, bem como que seja provido com a relevação da penalidade, ou mesmo que seja concedido um novo prazo para a apresentação do livro diário. Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações recursáveis por tópicos separados. Sobre a apresentação do livro razão no lugar do livro diário. A decisão recorrida negou o provimento da impugnação sob os argumentos de que o contribuinte foi autuado com base na omissão de registro do livro diário, informação esta não contestada pelo, então, impugnante. Analisando o relatório fiscal apresentado em folha 27, percebe-se que o motivo da atuação foi a omissão de registro beneficiário do livro diário, conforme os trechos do relatório a seguir apresentado. Certo? Por conta disso, tem-se que o centro de atuação foi a omissão de registro de despesa com pagamento de mão de obra na atividade de construção civil no livro diário. O recorrente, em sua impugnação, em vez de apresentar o livro diário, ou bem nesse recurso, com a respectiva correção, limite-se a apresentar o livro razão, onde menciona o registro omitido no livro diário. Considerando que o recorrente não apresentou a correção dos elementos causadores da autuação, não existe motivo para demerecer a autuação e nem a decisão ora atacada. Quanto à solicitação de prazo para que o mesmo apresente o livro diário, não será concedido, pois caberia o recorrente ter apresentado por ocasião da impugnação. Considerando que foi facultado ao recorrente a alternativa de corrigir o livro diário e apresentado por outra impugnação, e o meio não se incumbiu de sua obrigação, carece de razão a solicitação do recorrente no sentido de conceder a oportunidade de apresentar os elementos solicitados fora do prazo legal. Nesse caso, houve a preclusão do direito mesmo de apresentar o livro diário com as correções devidas. Por todo o exposto, por tudo que consta nos autos, conheço o recurso para negar o provimento. Porque, na realidade, é o seguinte, ele foi autuado, não foi falta de registro, foi por ele não ter apresentado o livro diário, que a razão estava ok, entendeu? Por isso que foi negado e foi autuado. Esse é meu voto. Ok, senhores, considerações? Daniel, como vota, conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário, diante da não comprovação da correção da falta até a apresentação da impugnação, e por entender naturalmente que, de fato, infringiu aí a legislação tributária ao apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades ou que contenha informação diversa da realidade, ou que omita informação. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator. Então, para o processo da Serforte Administração, final 2008-61, item 21 da pauta, o resultado acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, com isso, a gente encerra com um cumprimento integral a nossa pauta
desta sessão de julgamento da manhã do dia 1º de setembro de 2020, razão pela qual eu vou encerrar a gravação nesse momento e peço ao senhor Alberto do CARF que o faça no mesmo momento. Obrigado.